vocês, mais uma videoaula de língua portuguesa. Nessa videoaula, iremos iniciar a apostila volume 5. Sim, terminamos na aula passada 4, nessa aula agora é a apostila volume 5. Espero que todos tenham apostila, se não tiver, vem à escola retirar. E nessa apostila volume 5, vai trazer um tema muito importante, que vai acompanhar vocês no colegial, que é o artigo de opinião. É um texto sensacional, eu adoro trabalhar com ele, vai trabalhar a argumentação e a dissertação com vocês. Então, a apostila volume 5, não se esqueça, artigo de opinião, parte 1. É poucas atividades, porém tem um textozinho para vocês lerem. Vocês vão fazer a leitura das páginas 4 a 6, 4, 5 e 6. Na sequência, vocês vão realizar as atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da página 7. E finaliza 7 e 8 na página 8. Então, é um texto com 8 atividades. Simplesinha, vocês vão gostar do texto, vai gostar desse tema que eu vou trazer para vocês, que é o artigo de opinião. O que é o artigo de opinião, professora? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Quer dizer, no texto de artigo de opinião, eu tenho essas duas partes. Eu tenho a parte que eu vou argumentar e a parte que eu vou dissertar. A argumentação, lembra que eu trabalhei com vocês? Tem que trazer elementos para comprovar o meu ponto de vista. Para vocês que estão aí do outro lado, ficarem crentes que seja verdade. Acreditem no meu ponto de vista. Então, esse texto de artigo de opinião é muito importante para vocês. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir. Lembra que eu trabalhei com vocês essa palavra? O leitor sobre o assunto. Geralmente os artigos de opinião são vinculados no meio de comunicação, em massa, televisão, rádio, jornais, revistas, e abordam temas da atualidade. Um exemplo de quase um artigo de opinião que não chega a ser, que é mais evoluído, que são as redações do Enem. Não chega a ser um artigo de opinião, é um texto argumentativo dissertativo. Mas esse artigo de opinião tem essas características da parte de vocês argumentar. E qual que é a estrutura, professora, de um artigo de opinião? É diferente de uns outros textos? Então vamos lá. A estrutura do artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos, argumentativos, que seria uma redação oficial. O que tem que ter? Introdução, é a exposição, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Quer dizer, é aquele começo, meio e fim. Mas o começo eu vou trazer como a introdução. Vocês têm que apresentar esse tema ao leitor. Apresentar de uma maneira clara e objetiva, não deixar dúvidas. Se eu apresento o tema na introdução, eu vou desenvolver ele, que é a parte do desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento vai constar o quê? A sua argumentação, os seus argumentos. O desenvolvimento, o que é? O momento em que a opinião, principalmente a sua opinião, por isso que chama artigo de opinião, porque tem a sua opinião, e a argumentação são os principais recursos utilizados. Explicar o posicionamento adotado com a utilização de argumentos e de contra-argumentos, apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. Aqui vocês têm que trazer muita informação. Porque eu vou simplesmente deixar a minha opinião, sim ou não. Eu tenho que argumentar essa minha opinião. Eu tenho que convencer vocês sobre essa opinião. Aqui eu falo assim que é a chave do texto. Porque você apresenta ele, você argumenta ele e no final você vai fazer o quê? Você vai concluir. A conclusão é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas. Na introdução, eu apresentei um problema. Argumentei sobre ele, aqui eu tenho que resolvê-lo. Vocês não podem fugir do assunto. Se eu falo sim ou não, ou no argumento, ou na introdução, a minha conclusão eu tenho que continuar. O texto de vocês, o artigo de opinião, ele tem que ter coesão e coerência. Cuidado para vocês na hora de realizarem. Sobre o tema proposto, tem que ter a ênfase, a retomada da tese, que está lá na introdução, ou a da proposta de intervenção social. Quase todos os artigos de opinião têm essa proposta de intervenção social. Você tem que dar uma proposta que abrange todos os aspectos. Então é importante vocês pensarem na sua introdução, nos seus argumentos, para vocês conseguirem fazer uma boa conclusão. Depois, o que eu tenho? A intencionalidade discursiva. Muita atenção nela, vai ter algumas
Para finalizar essa questão, sempre que escrevemos um texto, queremos passar uma informação ou defender um ponto de vista. Por isso que se chama artigo de opinião. Se eu quero expressar a minha opinião, eu tenho que seguir toda a estrutura, mas eu tenho que argumentar sobre a minha opinião para convencer os leitores sobre ela. Esse tipo de atitude nós chamamos de intencionalidade discursiva. Se eu tento convencer vocês, eu tenho que ter o quê? Essa intencionalidade discursiva bem elaborada, porque senão fica o quê? Um texto vago sem sentido. Ou seja, a intenção que está explícita ou implícita no texto, na mensagem ou na informação que é divulgada. Então, muito cuidado com a intencionalidade discursiva em um artigo de opinião. Depois de vocês entenderem o artigo de opinião, a intencionalidade, vocês vão fazer a leitura dos textos e a resolução das questões abaixo da apostila Somos Educação. Lembrando, volume 5. Realizem a leitura, realizem as atividades, façam a devolutiva para a professora de sala, ok? Um forte abraço, nonos anos, até a próxima aula de língua portuguesa.